guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis. Amém. Então já saiu o texto decorado. Que bênção, né? Pela manhã nós conversamos um pouco a respeito de uma fé sincera, não fingida. E hoje à noite nós escolhemos esse texto justamente porque, de certa forma, ele vai complementando um pouco aquilo que nós trabalhamos pela manhã. Pela manhã nós falamos um pouco a respeito de criação de filhos e da importância de trabalhar o caráter dos nossos filhos e de estimulá-los a frequentar a igreja, estimulá-los a viver uma vida mais abundante na presença de Deus. E agora, à noite, eu gostaria de falar um pouco a respeito desse versículo que nos trata do tema relacionado a uma religiosidade de fachada. A palavra de Deus nos instrui constantemente a não termos uma religiosidade de fachada, a não vivermos uma vida de hipocrisia, a não vivermos para os olhos dos homens, para sermos vistos dos homens. Nós precisamos entender que a nossa vida, como um todo, tem que ser uma vida voltada para Deus. E viver para Deus é viver para Deus quando a gente está no quarto, quando a gente tem uma internet na mão, usar a internet como Deus gostaria que nós usássemos, né? E fazermos tudo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. O nosso namoro, o casamento, a forma como criamos nossos filhos, os valores que nós vamos passando uns para os outros, o testemunho de vida no trabalho, na escola, tudo isso conta como um processo de santificação, um projeto de santificação que nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Jesus aqui está justamente falando a respeito da dificuldade que os fariseus tinham com o aspecto da hipocrisia. Hipócrita é alguém falso, fingido. É alguém que faz uma coisa ou que tenta passar uma imagem de uma coisa, mas, na verdade, ele não é aquilo que ele está passando. Isso acontece muito com o pregador. De vez em quando eu tenho que pedir misericórdia a Deus, porque, às vezes, a pregação, eu prego aqui, às vezes, e eu estou pregando para mim mais do que para vocês. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu estava pregando mais para mim do que para vocês. Como eu disse pela manhã, levei umas lapadas durante a semana, e aí eu disse, vou compartilhar com a igreja. E Deus vai, de certa forma, corrigindo a vida da gente, para que a gente não tenha uma vida de hipocrisia. Mas se a gente não corrige, principalmente quem prega com frequência, se torna um hipócrita no púlpito. Alguém que está sempre falando para os outros o que ele mesmo tem que ouvir. E é interessante que uma vez eu tive uma experiência interessante lá naquela praça que era chamada de Praça da Bíblia. Era também chamada de Praça de Quintos, depois se transformou na Praça da Bíblia, e hoje eu não sei mais que praça é. Mas naquela praça tinha um grupo de pessoas andando para um lado e para o outro, e quando eu pisei o pé naquela praça ali, eu comecei a sentir a hipocrisia do povo. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor está me mostrando isso, então mostra para Pedro também. Pedro Fernando estava comigo. Eu disse, Pedro, o que estiver passando na tua cabeça agora, fala, pode botar para fora. Ele disse, esse rapaz aí que está dirigindo esse grupo é um hipócrita, e tal, e foi falando. Eu disse, pois é exatamente isso que eu estou sentindo. Então Deus está confirmando. E aí nós esperamos a oportunidade, e pegamos todo mundo, demos uma palavra para todo mundo. Depois que eu dei a palavra, começou a botar os outros para orar. E Pedrão, quando ele começou a falar, Pedro, esse cara é um hipócrita, vamos desmascarar logo ele aqui. Eu disse, espera, que ele vai mandar o povo orar pelo que ele está fazendo. E aí ele começou a falar, você que está com namoro indecente, que está namorando com mais de uma pessoa, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, e ele foi passando para os outros orarem aquilo que ele estava fazendo. É o que o hipócrita normalmente faz. Quando acabou, eu disse, agora a gente já sabe o que ele está fazendo. Agora a gente vai pegar ele direitinho. Pegamos ele depois desse culto, dessa vigília, e pressionamos. E ele, mas Deus
eu estou fazendo umas obras aqui e o diabo está investindo. Eu digo, eu só quero saber de uma coisa: o diabo está tendo êxito. E aí ele dava outra volta e outra volta. Não adiantava ele dar a volta, porque era uma experiência sobrenatural que eu tive ali naquele lugar. Ia jurar de pé junto que ele não estava fazendo. Não funcionaria. Tido esse tipo de experiência, foi uma experiência assim. E aí, só na hora que ele disse, o diabo está tendo êxito, e eu estou fazendo isso e aquilo e outro, depois disso, eu senti aquela carga, aquela responsabilidade sair dos meus ombros. E aquele rapaz passou alguns dias bem, depois voltou para a vida de hipocrisia de novo. Mas é isso que o hipócrita faz. Cobra dos outros o que ele não faz. Cobra que os outros façam aquilo que ele não está disposto a fazer. Coloca carga sobre os outros que ele mesmo não tem disposição para levar. É o que Jesus falou a respeito dos fariseus, que coloca grandes cargas sobre os outros, mas nem com o dedo ele tem coragem de ajudar. É assim que a hipocrisia se manifesta. Pois bem, uma religiosidade fachada. É o que Jesus está falando aqui. Tome cuidado com uma religiosidade fachada, para que você não viva como hipócrita, para que você viva pensando que você é crente e você não é crente coisa nenhuma. É só um hipócrita no ambiente eclesiástico. Tome cuidado com isso, porque isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Hipocrisia é algo extremamente comum no ambiente religioso. Pois bem, uma religiosidade fachada. Primeira lição que eu gostaria de tirar aí do texto. Usa as coisas santas para a autopromoção. Quais são as coisas santas ditas aí no texto? Primeiro, versículo 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, praticar justiça para ser visto. Só serve se for para ser visto. Se for para fazer escondido, para ninguém descobrir, não faz de jeito nenhum, porque a justiça tem que ser alardeada em todos os cantos do planeta, para que a pessoa, então, faça a justiça. Nos nossos dias, isso está mais fácil ainda, não é? Porque a pessoa está sempre com o celular na mão, sempre filmando. Eu, recentemente, vi um rapaz que comprou, ele é um youtuber, e ele está viajando ali pelos países da África, e ele comprou uma cesta básica, assim, gorda, para distribuir para umas 16 famílias. Mas aí o que é que ele faz? Ele vai comprar e filma a compra, depois ele filma a seleção das pessoas, ele filma selecionando os alimentos e ele filma entregando. Quer dizer, divulgou para tudo quanto é canto. Ganhou like, milhares de likes. Ganhou, eu, por exemplo, já coloquei ali o meu, já entrei no canal e já ganhou um seguidor no canal. E muitos. Ele disse que depois que começou a fazer isso, começou a ganhar milhares de seguidores. Até que me veio assim uma tentação. Disse, será que se eu fizesse isso também eu ia ganhar um monte de seguidores no canal, que a gente divulga as pregações? Talvez, mas é uma estratégia que não é boa espiritualmente para quem quer viver para Deus. A gente vai usar uma coisa santa para se divulgar, para aparecer. E nos nossos dias é o que está acontecendo. Depois que eu fiz aquele estudo sobre o orgulho, aí estou lá conversando com o pastor Clóvis disse, e aí o estudo que deu na igreja, aí, eu dei o estudo sobre orgulho, ele disse, tu já deu em quantos lugares? Eu disse, uns 8 lugares. Ele disse, e aí depois desse estudo? Eu disse, depois desse estudo eu não botei mais foto de nada no Facebook. Parei de fazer divulgação de qualquer coisa que eu faça por aí, já para não ficar ostentando nada. Porque às vezes é isso que acontece. É uma ostentação. E aí você usa uma coisa que você deveria fazer para Deus, para se promover, para se destacar, para dizer como você é bom, como você é uma pessoa excelente, como você é espiritual, e isso já é uma manifestação de falta de espiritualidade. Então a gente precisa tomar cuidado para não usar as coisas santas como forma de promoção pessoal, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, porque do contrário, você não tem galardão junto do Pai. Você não fez para Deus, você fez para se promover, fez para si mesmo. E é isso que o texto está falando. E nos dias que nós estamos vivendo,
isso se torna cada vez mais difícil, porque na nossa cultura, o que se faz, se mostra. Aí está passando uma pessoa, leva um tropeção numa pedra, cai, ninguém estende a mão, não. Fica todo mundo filmando. E aí a pessoa está lá, arrebentada no chão. A pessoa está lá filmando. Por quê? Porque é para divulgar, para botar no canal, para ganhar like, né? Mas a pessoa mesmo não é assistida. Porque o que importa não é assistir a necessidade do outro. O que importa nos nossos dias, na nossa cultura, e isso é uma cultura mundial, é mostrar as coisas e ganhar visibilidade de alguma forma. O que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo é, se você tem essa necessidade, tome cuidado com ela, porque ela vai fazer com que você não cresça espiritualmente. Vai fazer com que você não desenvolva relacionamento com Deus. E nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus, e nós precisamos fugir dessa necessidade de mostrar para os homens o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. E aí Jesus cita algumas coisas. Primeiro, ele fala justiça, e aí ele está falando de uma forma geral. Depois ele vai, de forma específica, trabalhar alguns temas. Do versículo 3 ao 4, ele trabalha o primeiro, do 2 ao 4, quer dizer. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, e nas ruas, quer dizer, dentro da igreja e fora da igreja, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, terão a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, se você faz para desenvolver relacionamento com Deus, você precisa fazer para desenvolver relacionamento com Deus. Agora, se você faz para desenvolver relacionamento com os homens, então você vai desenvolver relacionamento com os homens, mas não com Deus. Então, o que nós precisamos entender é que as obras que fazemos precisam ter um perfil específico. Então, você tem que pensar, o que eu vou fazer? Eu quero fazer para Deus ou quero fazer para ser visto? Então, se é para Deus, tem que ser em secreto. Se é para ser visto, então, você pode fazer para ser visto. Eu já falei aqui e vou lembrar novamente de um irmãozinho que levou uma nota graúda para a igreja, gasofilácio. Aí o que é que ele faz? Pega o dinheirão e bota em cima do gasofilácio. Todo mundo tem que ver. 10 mil reais em nota de 100, em cima do gasofilácio. Para você ver. Podia entregar depois ao tesoureiro, podia fazer alguma coisa, mas não, ele vai botar ali. Todo mundo que for dar oferta vai dizer, mas a minha oferta é pequena. Né? Vai se sentir diminuído diante daquela generosidade, que na verdade é uma ostentação. Me lembro também de uma vez que um candidato a prefeito deu uma oferta de 5 mil lá na igreja de Filadélfia. Mas todo mundo na cidade soube dessa oferta. Foi o que ele fez, comprou voto com a oferta, ganhou popularidade com os crentes. Mas aquilo ali não é culto. Aquilo ali é ostentação. E nós precisamos ter essa... E o que é cultuar? Cultuar você faz em secreto. Ostentar você mostra. Você expõe. Você mostra o que fez, o que tem, o que pode fazer. Você mostra. E isso não é culto. Não é desenvolvimento de relacionamento com Deus. A outra coisa que Jesus fala é sobre a oração. A vida de oração é movida pelo desejo de autopromoção. Usar as coisas santas para autopromoção faz com que você use a sua vida de oração como autopromoção. E aí Mateus 6, 25 diz justamente sobre isso. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então você olha e diz assim, mas que oração bonita que fulano faz.
E que pessoa corajosa, porque vai fazer logo na praça, né? Para todo mundo ver, mas tem coragem. Mas que oração bonita, que pessoa espiritual. Aí Deus olha para a pessoa e diz assim: ostentação do desejo de aparecer. Que pessoa que gosta de aparecer. Porque não conversa comigo desse jeito no quarto. Não tem intimidade nenhuma comigo. É só no meio da praça. Porque quer ser visto. Quer, de alguma forma, ser apreciado. Quer aparecer, de alguma forma. E ele faz isso para aparecer. Porque isso aqui não é resultado de uma vida em secreto com Deus. É o resultado de um projeto para aparecer. E aí ele diz, versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, já apareceu, o povo já disse: olha, fulano de tal jejua, pronto, já recebeu sua recompensa, mas não tem recompensa nenhuma diante de Deus. Não prestou culto diante de Deus. Eu me lembro de uma pessoa que estava falando sobre jejum e disse: se você faz um jejum, mas não tem nenhum momento de oração, então você está fazendo dieta. Você não está fazendo jejum. Mas o caso desse indivíduo também é esse. Que ele faz um jejum e faz oração, mas é para ser visto dos homens. Só está fazendo dieta, porque diante de Deus não tem crédito, não tem nada, não prestou culto, não é adoração, não é nada. Diante de Deus é apenas uma pessoa que quer aparecer, que quer ser vista, que está usando os meios que ela conhece para ostentar alguma coisa que chama a atenção dos demais. Então nós precisamos tomar cuidado com as coisas que fazemos, com aquilo que nós alardeamos a respeito das nossas obras, porque senão aquilo que fazemos não é culto a Deus. E nós somos apenas pessoas vaidosas, expressando e ostentando as nossas vaidades religiosas para poder mostrar quão espirituais somos. Mas o nosso culto não é aceito, porque não é culto, é ostentação. Não é culto, é vaidade. Não é culto, é só o desejo de mostrar quem é, quem pode e o que pode fazer. Logo, uma religiosidade de fachada, porque não é uma religiosidade que conduz o indivíduo a ter intimidade com Deus. Primeira lição, então, que nós aprendemos é que a religiosidade de fachada usa as coisas santas para a autopromoção. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: a religiosidade de fachada desconsidera o claro ensino das Escrituras. É o que diz aí Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Quando ele trata um outro tema importante para a vida cristã, mas aquele que tem esse perfil de religiosidade não considera isso para si. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma coisa simples, não é? Se você perdoa as ofensas de alguém, Deus lhe perdoa as suas. Mas se você não perdoa, Deus também não perdoa as suas. Mas o indivíduo que vive uma religiosidade fachada, ele olha para coisa desse tipo, para afirmações desse tipo, ele diz: não, isso aí pode servir para qualquer pessoa, mas para mim não. Isso aí não funciona comigo. Porque Deus não vai me negar somente porque eu não perdoei fulano. O que é isso? Deus abre uma exceção para mim. Para o indivíduo, ele acha que Deus abre uma exceção. E esse é um problema sério. Porque a gente vai lendo as Escrituras e a gente vai, de certa forma, selecionando o que é que Deus exige de nós e o que é que Deus não exige. O que é que Deus exige de todo mundo, mas não exige da gente. E aí a gente começa, por exemplo, a contar mentiras. A gente começa a comprar e não pagar. A gente começa a enganar pessoas. A gente começa a falar mal e cria o hábito. Olha, depois que criou o hábito, você vai lutar para conseguir escapar desse hábito. Começa a falar mal das pessoas. Na minha época, eu usava a palavra resenha, né? A gente vai contar umas resenhas aqui. Eu não sei como é com os adolescentes de hoje. É resenha ainda? É resenha? Ah, então eu ainda estou atualizado nesse negócio aí. Oi?
Trolando, né? De vez em quando eu vejo o povo trolando, eu estou pensando que é fazer uma brincadeira. É trollar também, é contar, ficar falando mal da vida dos outros. Pois é. Então a pessoa começa a criar hábitos, porque ele acha que aquilo ali não é para ele. Então, você lê o texto e o texto diz: Deus só vai lhe perdoar se você perdoar fulano. Não, mas eu não vou perdoar fulano, não. É só uma coisinha de nada, isso aí, e vai passando. E alguns pecados vão vindo, e você vai vivendo uma vida ímpia no seu dia a dia. Mas são coisas, e é interessante, porque uma criança pequena, ela não consegue esconder muita coisa, não, né? Quando começa a fazer coisa errada, que você pega no faga, bota a mão na boca, né? Dá alguns sinais assim, mas a criança vai crescendo e ela vai ficando melhor para esconder. E nós somos agora os adultos, que passaram nessa experiência e desenvolveram essas habilidades para esconder. Então a gente vai escondendo as nossas coisas erradas e a gente vai vivendo essa vida de hipocrisia. Porque na igreja nós somos um, dentro das nossas casas nós somos outros. Na igreja nós somos pessoas santas, uma bênção, um linguajar rebuscado, mas de repente a gente chega nas nossas casas, quando fica sozinho no quarto com internet, usa de uma forma completamente inadequada. Quando alguém pisa nos calos, só falta dar coice, né? E aí o que a gente vai observando é que essa vida dupla é fruto dessa desconsideração clara dos ensinos das Escrituras. A Bíblia diz que nós precisamos nos dominar. E a Bíblia diz mais, que a gente precisa dominar a língua. E diz ainda mais, se você domina a língua, você é uma pessoa perfeita. Então, o que a gente precisa é ir dominando essa língua. Porque quando você domina a língua, você está, na verdade, dominando os impulsos da sua alma. Eu me lembro, Timóteo veio aqui esses dias, inclusive é uma coisa que eu quero orientar a igreja a fazer. Timóteo veio, aí pediu água, e quando eu fui buscar água, não tinha água. Aí eu falei, devo ter falado num tom assim mais... Aí Timóteo, cuidado com o tom que a gente vai para o culto, alegria, alegria, senão não recebe as bênçãos. Falei, eu já percebi isso, Timóteo. Toda vez que eu vou para a igreja, se alguém fizer alguma coisa que me deixa contrariado, o culto não presta. Fica aquela coisa amarrada. Até a pregação, fica aquela coisa, não flui. E ele disse, pois é, então alegria, e eu não quero nem saber. Pode procurar confusão como for. Eu me concentro na alegria, porque eu vou para o culto. Eu vou para o culto, eu quero experiência com Deus no culto. Então fica aqui a orientação para você também. Quando vier para o culto, alegria, alegria, não reclame. Ele disse, aí eu disse, nós já vamos chegar atrasados. Ele disse, não tem nada, vamos chegar atrasados com alegria e vamos receber a bênção. Mas não vamos ficar nos sentindo oprimidos, senão o culto não flui como deveria. Então, é isso que a gente precisa entender. Você vem para o culto, tome cuidado com os impulsos da alma. Fez alguma coisa que lhe contrariou, procure deixar isso para lá. Porque você vem para a presença de Deus e você vai prestar culto a Deus, senão o culto não vai ser do mesmo jeito que você teria por conta dessas coisinhas que vão acontecendo. Imagine se você chega na igreja e a pessoa que lhe recebe é a pessoa que você está de mal. Não fala para a pessoa, e a pessoa está lá na porta, e você diz, vou lá pela outra porta, né? E vai pela outra porta. Se você sente necessidade de desviar de alguém, significa que você está precisando perdoar ou pedir perdão a alguém. Esse lugar é um lugar de cura, e você precisa vir para cá disposto a ser curado. Então, procure o caminho da cura. E como eu já falei outro dia, às vezes você acha que você precisa perdoar, mas às vezes você descobre que você precisa pedir perdão também. Então, procure resolver esses problemas, para que você venha para um ambiente que vai lhe curar, que você vai ser transformado, que você vai crescer. Porque o texto diz, Jesus, no contexto da hipocrisia, disse, olha, cuidado, porque falta de perdão faz você virar um hipócrita. Eu não sei se você já teve a oportunidade do pai, você brigar com seu irmão em casa e o pai dizer assim, abraça, já? Lá em casa era desse jeito. Pega na mão, abraça.
abraça, mas o coração fechado, que aquela coisa, né? Deus faz isso com você. Pega na mão, abraça, perdoa e começa a viver novamente, restaurar novamente o relacionamento. Você não foi chamado por Deus para ser um hipócrita na igreja. Você foi chamado por Deus para, quando você abrir a sua boca para falar sobre perdão, para qualquer pessoa lá fora, você já viveu a experiência. É assim que funciona. Senão você é um hipócrita. Falando de amor para os outros quando você não ama. Falando de que a pessoa precisa mudar a vida quando você não muda a vida. Hipócrita. Então nós precisamos cuidar da nossa hipocrisia. Se você tem algum problema ainda de relacionamento com alguém, procure resolver, porque você não é chamado por Deus para ser um hipócrita. Você é chamado por Deus para ser alguém santo na presença de Deus. Tem barreira, a pessoa sabe que você tem a barreira, vá lá e restaure. Se a barreira é só com você e a pessoa não sabe nada, então resolva o que você precisa resolver no seu próprio coração. E procure fazer. Outro dia eu fui ali comprar uma pizza. Pedi uma pizza de um sabor e a moça trouxe de um outro lá. Eu fiquei contrariado, comi só um pedaço e deixei a outra lá. Aí Michele olhou com aquele olho e disse, vai deixar aí. É a minha. É o meu protesto. Deixa aí. Aí outro dia eu estou passando ali no asfalto e Deus me lembrou. Você saiu de lá contrariado e criou barreira com a pessoa que lhe atendeu. Você vai voltar lá e comprar outra pizza. Aí já vinha de descer, já entrei na coisa e fui lá na mesma pizzaria, que eu pensei no meu coração, não piso mais os pés aqui. Deus disse, vai pisar os pés lá. Pisei os pés lá. Conversei, perguntei da moça que tinha me atendido, ela era que estava fazendo a pizza. Aí eu disse, pois é, então... Aí a moça disse, eu me lembro do senhor, o senhor veio pedir uma pizza, mandaram outra, não foi? Foi isso mesmo. Aí comprei a pizza, comi a pizza, pizza gostosa. Que maravilha! Elogiei a pizza e mandei a moça dizer para a outra que a pizza estava excelente. E paguei a pizza e fui embora. A barreira caiu no coração. São coisinhas desse tipo. Alguém falou alguma coisa com você, você se chateou e não conversou mais com a pessoa, não passou mais na casa da pessoa, não tomou mais cafezinho na casa da pessoa, vá lá e faça uma visita. A pessoa não sabe que você está com barreira com ela, mas você sabe que você está com barreira, você precisa se curar para não ver vida de hipocrisia aqui na cidade. Então, procure viver uma vida santificada. Você quer crescer na presença de Deus, você quer desenvolver relacionamento com Deus, aprenda a vencer essas barreiras que você tem no coração, porque essas barreiras estão impedindo você de ter um bom relacionamento com Deus, está fazendo de você um hipócrita na igreja e por onde quer que passe. Então, resolva esses problemas, porque esse texto é para todos nós. Se não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, trate de resolver do seu relacionamento, porque senão você é só um hipócrita que frequenta a igreja presbiteriana de Ipanema e que pode frequentar qualquer outra igreja, vai ser um hipócrita do mesmo jeito, porque o problema não é o lugar que você frequenta, é o que está no seu coração e o que você está alimentando e o que você está tendo de barreira na alma. Muito bem. Desconsidera o claro ensino das Escrituras. É o que o hipócrita faz. Serve para todo mundo, só não serve para ele. É um conselho que ele dá para todo mundo, mas só ele que não pratica. Hipocrisia. Tome cuidado com isso. Terceira lição que nós aprendemos. Um estilo de vida voltado para as coisas da terra. É o que Jesus vai trabalhar do versículo 19 ao 21. E 25. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aqui o que Jesus está trabalhando é ainda o tema da hipocrisia. Ele diz que o hipócrita é alguém que vive para as coisas da terra, mas chega na igreja e diz que está vivendo para as coisas do céu. Não está. A forma de ganhar dinheiro, a ânsia por ganhar dinheiro, a ânsia por coisas relacionadas a essa terra, faz com que a pessoa acabe se desviando da fé. Deus não é a prioridade. Toda vez que Deus não é a prioridade, você está praticando alguma coisa chamada idolatria. Idolatrando alguma coisa. Nós já trabalhamos esse tema alguns dias atrás. Todas as vezes, o carro é a prioridade, não é Deus, então, idolatria. É a família que é a prioridade, então está idolatrando a família. São os seus bens que são a prioridade, então você está idolatrando o bem. É o trabalho, então, é o trabalho que é o seu ponto de idolatria. Deus não aceita dividir você com ninguém, com nada. Então você precisa ter Deus como prioridade. Todas as coisas que você faz devem ser uma consequência daquilo que você está cultuando a Deus, da sua relação com Deus. Nós estamos observando aqui é justamente isso. Jesus está trabalhando com gente cuja mente está voltada para os tesouros da terra. E nós precisamos estar voltados para os tesouros nos céus. E aqui nós temos, então, algumas coisas. A busca por status social. E é interessante, porque, às vezes, a pessoa quer um status e ele pode usar tanto a busca como no mundo, como dentro da igreja. A busca por às vezes, é o status social que é a prioridade da pessoa. Ela quer, de alguma forma, alcançar certas funções, alcançar certas coisas. E para você descobrir se você está buscando status na igreja ou não, é fácil. É só você pensar assim: eu quero esse cargo porque eu quero servir as pessoas ou porque eu quero ser visto como líder? Eu quero esse cargo porque eu quero abençoar a vida das pessoas ou é porque eu quero estar acima de algumas pessoas? É fácil. O que Jesus ensina, eu não sei se você se lembra do texto que Jesus está com os seus discípulos, eles estavam discutindo quem era maior. Jesus disse: quem quiser ser maior tem que ser. No reino de Deus as coisas são invertidas. O maior serve e o menor é servido. Então, se o objetivo é ter status, então você não está servindo a Deus. Você está se servindo do cargo para ganhar alguma visibilidade. O objetivo é servir. Busca de status social é uma das coisas que acontece quando a pessoa tem um estilo de vida voltado às coisas dessa terra. Pode ser dentro da igreja, a busca de status, ou pode ser fora. Quando isso é a prioridade da pessoa, ela, então, está buscando as coisas dessa terra. Cuidado para preservar a imagem que nem sempre é realista. Vender uma imagem. Eu me lembro que eu fui fazer uma vez vestibular no Rio de Janeiro, para direito, junto com minha irmã. E nós pagamos um pacote lá e fomos junto foram uns 2 ou 3 ônibus. E nós ficamos num hotel que ficam os artistas da Globo. Era como é que chama, moço? Uma laje, não, é um andar inteiro. Um andar inteiro era da Globo. E uma amiga viu um artista da Globo. E aí disse: olha o artista da Globo. E ficou de olho para ver onde era que parava. Descobriu qual era o quarto da mulher, porque ela era fã, e foi lá e bateu na porta. Ah, menino, quando a artista da Globo abriu, que viu que era uma fã, ela não estava com a máscara, né, não estava rebocada. Deu uma dura na moça, a moça saiu chorando. Aí depois, então, ela rebocou a cara, foi lá depois, pediu desculpa à moça, tirou foto com a moça, depois tirou foto com todo mundo que quisesse tirar foto, e eu fiquei observando. Mudou completamente a pessoa. Ela fez a faxina no rosto, né, escondeu o que achava que precisava esconder, e aí virou uma pessoa diferente. Vida de fachada é uma coisa terrível. Quem vive com a vida voltada para esse mundo, normalmente gosta de viver essa vidinha de fachada. Custa caro vidinha de fachada. Porque você vai querer mostrar o que você não tem.
E você vai gastar o que você não tem. Vai ficar pendurado no cartão de crédito. Vai ficar pendurado as contas por aí. Porque você vai viver uma vida de fachada. E isso vicia a pessoa. Então, tome cuidado com isso. Porque você pode viver uma vida de fachada também dentro da igreja. Nós já falamos algumas coisas que podem acontecer com relação a isso. Não vamos entrar muito em detalhes. Vive para a sobrevivência. É o que diz aí no versículo 25. Deus não lhe chamou para viver pela sobrevivência. O tempo todo, só trabalho, sobrevivência, comprar comida, comprar isso, comprar aquilo. Deus não lhe chamou para isso. Você precisa aprender a cultuar a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer é que você tenha o reino de Deus como prioridade. Então, separe mais tempo para orar. Separe mais tempo para buscar Deus. Eu assisti hoje de tarde mais um vídeo lá de Paul Yanshu, de David Yanshu, e ele falando sobre oração. Ele disse que os europeus e os norte-americanos, de vez em quando, vão lá. E eu vi um vídeo de um rapaz mostrando como é lá, né? Os coreanos todos orando no culto, e tem uns bancos que eles colocam na frente para o pessoal que está fazendo visita lá. Celular na mão, filmando tudo. O povo orando e os outros só filmando. Filmando coral, filmando não sei o quê, e olha para trás. Eu disse, mas rapaz, um monte de turistando numa reunião de oração. Aí ele falando a respeito desse pessoal, esse pessoal vai para lá, e aí na reunião de oração, passa 20 minutos, não tem mais nenhum assunto para falar com Deus. E aí eles, não, irmão, a gente vai continuar a reunião de oração. Não, mas eu não tenho mais assunto não, já acabou tudo. Falta de organização para orar. Porque se você organizar a sua vida de oração, você vai conseguir orar. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem um período de louvor e adoração, pode cantar um hino, um cântico. Tem um período de louvor e adoração. Depois você tem um período de petição. Você divide o que é que você quer orar. Eu dirijo reunião de oração aqui. Normalmente eu vou fazendo, porque eu quero que você aprenda alguma coisa do tipo. Primeiro você ora por você, depois você ora por sua família, depois você ora por sua igreja, depois você ora por algumas necessidades que você está vendo na igreja, o departamento que você faz parte, depois você ora pela sua parentela. Quando eu vou fazer minhas orações, oro pela minha parentela e pela de Beatriz. Depois vai orando e você vai desenvolvendo a vida de oração. Mas você precisa desenvolver a sua vida de oração. Porque se você não desenvolver, você vai ficar nessa vida fria. Essa vida fria. De ir para a igreja, de voltar da igreja, de ir para a igreja, voltar para a igreja. Você precisa desenvolver relacionamento com Deus. Então, aquele momento é o momento de você desenvolver relacionamento com Deus. Então, cultue a Deus todos os dias na sua casa. Separe tempo para isso. E você vai ver que, com o tempo, você vai desenvolvendo a sua vida de oração e vai crescendo espiritualmente. Você vai ficando uma pessoa mais fervorosa. Você vai ficando uma pessoa diferenciada com relação à sua espiritualidade. Os ataques espirituais que você sofre, você vai reagir de uma forma diferente. Não vai reagir como um jeito carnal, porque você tem uma vida de relacionamento com Deus. Deus fala de forma diferente com quem tem vida de oração. Deus age de forma diferente. O controle que você vai ter sobre os impulsos carnais é diferenciado se você tem vida de oração. Então, você precisa ter vida de oração. É uma necessidade que você tem para a alma. Se você não tiver vida de oração, você não consegue viver uma vida autêntica e sincera diante de Deus. Para botar freio nesses instintos que nós temos, você precisa de poder espiritual. E esse poder você vai ter mediante vida de oração, intimidade com Deus. Então, se você não tem isso, procure desenvolver, porque a sua vida espiritual depende disso, para que você possa crescer espiritualmente. E você vai observar outra coisa. A sua percepção de valores vai mudando também. Percepção de valores. Gente que só vive para as coisas dessa terra, quando começa a desenvolver a vida de oração, parece que o olho espiritual começa a dominar um pouquinho mais. A percepção espiritual vai mudando os seus valores. Mas você precisa de poder espiritual para isso. Então, procure ter vida de oração. Porque senão, é a hipocrisia que vai começar a dominar a sua vida. Você precisa ter vida de oração.
Eu quero só lembrar para você do livro de Efésios. O apóstolo Paulo fala sobre ser cheio do Espírito, e aí ele fala sobre como você ser cheio do Espírito na igreja, como a esposa precisa ser cheia do Espírito, como é que ela se enche no seu relacionamento com o seu marido, como é que o marido se enche, como é que o pai se enche, como é que o filho se enche, como é que o servo, o Senhor. Aí depois que ele acaba de dar toda a instrução de como você se encher do Espírito, ele diz assim, no mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele introduz o assunto sobre oração. O que ele está dizendo? Não adianta você só saber o que você tem que fazer. Você precisa de poder espiritual para fazer. E nós sabemos disso. Porque todo mundo aqui, se a gente pegar a maior parte dos crentes aqui, a gente vai descobrir uma coisa. Todo mundo aqui são quase teólogos. Nós somos quase teólogos. A gente entende um pouco de tudo quanto é assunto. Se você tem muitos anos que vai na igreja, você olha assim e diz assim, às vezes o pastor começa a falar alguma coisa aqui, você já sabe mais ou menos o que é, pelo caminho que ele vai. Você já entende como é que o pastor pensa. Mas olha aqui, se você não vive vida de oração, você não pratica nada do que você está ouvindo e aprendendo. Você não pratica quase nada do que você aprendeu. Você só pratica o que lhe é conveniente. E a gente tem que parar com essas conveniências. A gente tem que viver o Evangelho. Se nós queremos marcar a nossa geração, se nós queremos que as pessoas tenham uma referência boa do Evangelho, se a gente quer ser usado por Deus para fazer certas coisas na vida de pessoas, para mudar famílias, para mudar corações, você vai precisar sair dessa vidinha de hipocrisia, de superficialidade. Deus quer que você seja cheio do poder de Deus para viver o Evangelho, para andar no Evangelho e para pregar o Evangelho. Então você precisa ter vida de oração. É extremamente importante. Senão, você vai só aprender o Evangelho, mas você não vai viver o Evangelho. Vai ser sempre esse crente frio a vida toda. E você precisa aquecer a sua alma. E é a sua vida com Deus, no dia a dia, que vai aquecer a sua alma para que você viva uma vida fervorosa. Por último, tenta servir a dois senhores. É o que Jesus trabalha no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está falando. O que é que ele quer dizer? Que se você serve a um senhor que não é ele, você não serve a ele. É isso que ele está dizendo. Não é algo que você passa assim, não, mas aí a gente tem uma flexibilidade. Não existe flexibilidade nesse texto. Ele está dizendo que você não pode servir a ele e a outro senhor. Então, não adianta você se enganar com religião. Mas eu sou tão bonzinho, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou para umas campanhas da igreja. Não adianta, eu já sei até pregar. Não adianta, se você serve a algum outro senhor que não é a ele, você não serve a ele. Pode ser o pastor da igreja, pode ser presbítero da igreja, pode ser diácono, pode ser ministro de louvor, pode ser líder na igreja, não serve a ele. E pronto, é isso. O resto aqui a gente só vai discorrer para melhorar o assunto. Mas é esse o básico do tema. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então você não consegue servir a dois senhores. Você precisa escolher quem é que você vai servir. E se você escolher servir a Deus, pode se preparar para botar o joelhinho no chão, pode se preparar para ter tempo para ler a Bíblia, pode se preparar para pedir perdão a algumas pessoas, pode se preparar para ir pagar o que você anda devendo por aí, pode se preparar para ir corrigir coisa que você andou fazendo e que andou prejudicando pessoas. Pode se preparar para corrigir coisas na sua vida. Se você quer servir a Deus, você tem que viver de uma forma. Agora, se você serve a si mesmo, se você serve às suas conveniências, então eu quero lhe dizer que o inferno está cheio de gente igual a você. Então, procure corrigir a sua vida. Procure mudar o seu comportamento. Procure examinar a sua história para ver como é que você está vivendo. Porque vai viver de hipocrisia, tem um lugar específico quando você morrer. Se você continuar com a vida de hipócrita, você tem um lugar específico lhe esperando, e não é o céu. Então procure corrigir o que precisa ser corrigido, porque a sua vida daqui para frente, olha só, você vai viver aqui, os que viverem muito vivem 70, 80 anos.
90 anos nessa vida aqui. Depois você vai ter a eternidade toda. O que é que custa sacrificar um pouquinho dessa vida que nós vivemos aqui? Eu já estou com 50. Já estou fazendo aqui o cálculo dos 20 anos para frente, pelo menos. E aí, o que é que eu faço? Faço o cálculo dos 20 anos, eu digo, agora eu vou poder me dedicar mais às coisas, porque eu já estou mais da metade do caminho andado já. Imagine trocar a eternidade por 20 anos, e aí eu pegar e usar a prosperidade que Deus me dá para ir fazer coisa inadequada, viver uma vida fora dos padrões do Evangelho, e ir comprometendo toda a eternidade por causa de 20 anos de prazer, que não vão ser nem esses prazeres todos. Mas tem muita gente vivendo desse jeito. Você já está chegando próximo do dia de se apresentar diante de Deus. Mas o coraçãozinho continua segurando. Parece que você tem a eternidade toda, mas você não tem. Uma hora o coração para, uma hora você deita e não acorda, uma hora acontece alguma coisa, você vai trabalhar e de repente acontece alguma coisa, não tem ninguém para lhe dar socorro, e você está descoberto. A sua alma já está com o destino traçado, e você não tem mais como voltar. Então corrija o que precisa ser corrigido. Mude o que precisa ser mudado. Se converta se você precisa se converter. Mude o que precisa ser mudado em sua vida. Você precisa se tornar um servo, uma serva de Deus, cheia do poder de Deus, para viver uma vida santificada durante todos os dias que ainda você tem a viver nessa terra. Então, procure transformar sua vida. Tenta servir a 2 senhores. Você não consegue, porque você vai aborrecer um. Então, se você quiser servir a qualquer outro senhor, eu quero lhe dizer que você está aborrecendo a Deus. É isso que você faz. Não importa se você frequenta a igreja ou não. Você está aborrecendo a Deus, porque não serve a Ele. Você tem outro senhor. Então, procure corrigir a sua vida. Procure trabalhar para que você possa viver uma vida santificada na presença de Deus. Porque, do contrário, você está apenas vivendo uma vida de hipócrita, enganando a si mesmo e perdendo tempo com religião. Então, esse ambiente é para quem quer crescer espiritualmente. Então, procure desenvolver a sua vida para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se liberte de toda e qualquer hipocrisia, porque essa era a vida dos fariseus. Os irmãos, lembram o que era que acontecia quando Jesus se juntava com o fariseu? Saía faísca de fogo. Era só cacetada. Não tinha uma palavra boa para dar para fariseu. E eram os religiosos da época. Jesus se deu melhor com gente que vivia no mundão, porque essas pessoas eram mais sensíveis à pregação da palavra do que esses religiosos. Saía lasca de fogo quando Jesus se encontrava com eles. O que aconteceria se Jesus se encontrasse conosco? Com você, comigo? O que era que ia acontecer? Será que nós íamos ter uma reação diferente da dos fariseus em relação a Jesus? Será que Jesus teria uma reação diferente da que ele tinha com os fariseus na época que ele estava aqui entre nós? Então vamos tomar cuidado com a nossa vida. Porque essa vida religiosa, essa vida de esconder os nossos pecados, essa habilidade para vender uma imagem que não somos, não é vida cristã. É só um hipócrita vivendo na sua hipocrisia e se enganando com religião. Deus nos chamou para a santificação. E busquemos a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. É isso que a Bíblia nos instrui. Então, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. E como eu venho dizendo, corrija o que precisa corrigir na sua vida. Viva a vida de oração, procure desenvolver a sua espiritualidade, que o seu projeto principal de vida seja crescer espiritualmente. Se você botar isso como projeto principal, você vai ver que a sua vida vai ficar completamente diferente da que ela é hoje. O seu fervor vai aumentar, o seu comprometimento com o reino vai aumentar, e Deus vai começar a mostrar a você coisas novas e excelentes, que vai fazer de você uma pessoa diferenciada na sua espiritualidade.
vai fazer de você um instrumento poderoso, usado por Deus, para transformar vidas, para transformar corações e para gerar impacto aonde você for. Se você quer ser assim, viva o Evangelho e santifique a sua vida. Do contrário, você está apenas perdendo tempo com religião. E isso é uma pena, porque você está desperdiçando a sua vida e perdendo a oportunidade da eternidade, por causa de alguns prazeres que vão lhe prendendo e lhe arrando. Vamos nos levantar? Vamos orar? Nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, precisando, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O Senhor conhece as áreas da nossa vida, Senhor Deus, que precisam ser mudadas. O Senhor conhece, ó Deus, os pontos da nossa espiritualidade que precisam ser transformados. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, e nos liberta das nossas hipocrisias. Tem misericórdia de nós quando a santidade não é a nossa prioridade. Tem misericórdia de nós quando estamos mais voltados para as coisas desse mundo, para as coisas materiais do que o teu reino. Tem misericórdia de nós quando cultuar o Senhor e ir na igreja nos é uma coisa pesada. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando a nossa vida é demonstrada de uma forma e na nossa casa nós vivemos outra completamente diferente. Nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que nos visite, que nos quebrante, que nos transforme, que o teu Espírito Santo não nos deixe acomodar nessa hipocrisia. Em nome de Jesus, nos liberta de toda e qualquer hipocrisia. Nos liberta dessas barreiras que temos uns com os outros. Nos liberta, Senhor Deus, dessas barreiras, às vezes, que estão só no nosso coração e não no coração do outro. Mas o que, em nome de Jesus, quebra essas barreiras, quebra essas fortalezas. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, desamarra essas amarras que estão nos prendendo à vida pecaminosa. Em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas do teu reino, para que possamos ter percepção de que o teu reino vale mais do que qualquer tesouro dessa terra. Em nome de Jesus, nos dá essa oportunidade de encontrarmos o tesouro escondido, de termos alegria com as coisas relacionadas ao teu reino. Em nome de Jesus, ó Deus, visita a tua igreja, aviva a tua obra em nossas ações, renova o nosso fervor, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Ó Senhor, dá-nos um projeto de vida que possa nos conduzir a uma espiritualidade saudável. Faz de nós pais santificados, filhos santificados, esposas, maridos santificados. Em nome de Jesus, aviva a tua obra em nossos corações, muda o nosso dia a dia, santifica a nossa vida, que a nossa vida seja uma expressão de culto ao Senhor, que nós possamos cultuar o Senhor com tudo aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos. Em nome de Jesus, nos dá essa graça, ministra sobre nós esse poder, que possa nos capacitar para isso. Nós queremos ser usados pelo Senhor, quando pregamos a palavra, quando oramos por enfermos, quando oramos por pessoas que estão atribuladas. Nós queremos sermos usados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, faz de nós um povo que ora, um povo que crê no teu poder, um povo que crê na tua intervenção, na tua soberania. Em nome de Jesus, visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja e nos usa na nossa geração. Nós não queremos, ó Deus, passar a nossa geração só vendo as coisas acontecerem à nossa volta. Nós queremos causar impacto no nosso povoado. Nós queremos ver vidas sendo transformadas nesse lugar. Nós queremos ver o Evangelho expandindo nesse lugar. Nós queremos ver a tua obra, Senhor Deus, se manifestando de forma poderosa nesse lugar. Por isso, em nome do Senhor Jesus, trata as tuas ovelhas feridas, trata o teu povo, ó Deus, tira de nós as nossas hipocrisias e nos conduz para uma vida santificada na tua presença. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, derrama fogo em nossos corações, faz arder a nossa alma por ti, pelo teu reino, pela santificação. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, muda os nossos planos e os nossos projetos, muda, Senhor, tira do nosso coração as vaidades, tira de nosso coração as ilusões com a vida dessa terra. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos um povo que faz sacrifício pelo teu reino,
a sermos um povo que anda na tua presença e que faz o que é necessário para te agradar, para te glorificar, para te engrandecer. Por isso, visita-nos, Senhor Deus, com esse poder revelador, santificador, que possa mudar a nossa vida e a nossa história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Visita a tua igreja com poder e graça, Senhor. Muda-nos para que nós possamos glorificar e engrandecer o teu nome. Nós queremos um avivamento na nossa vida, Senhor. Um avivamento na nossa vida de oração. Um avivamento, Senhor Deus, evangelístico também. Nós queremos um avivamento e nós queremos que o Senhor faça na nossa geração. Nós queremos experimentar nos nossos dias o teu poder, transformando e mudando vidas, ó Deus. Visita-nos, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. Chama-nos para os ministérios. O Senhor tem ministério para dar, então chama e capacita. Abre as portas, dá a convicção do chamado, para que o teu povo possa fazer a tua obra e glorificar o teu nome. No nome de Jesus nós te pedimos. Que o Senhor nos faça um povo intrépido na tua presença. Um povo corajoso, que faz a tua obra, custe o que custar, para que o teu nome seja glorificado. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Aleluias. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre toda